Nação palmeirense. Palmeiras vencendo, né? 2-0 o Bolívia. Líder do seu grupo, líder no geral, e agora já começa a botar uma pulga atrás da orelha, né? Dos rivais, dos antes, né? A mídia de todo o Brasil discutindo, né? Onde é que vai parar esse Palmeiras. O Palmeiras hoje, eu posso dizer que tem um futebol mais constante, aquele futebol que você sabe que ele vai sempre jogar, né? E isso o torcedor fica esperançoso, né? Porque não importa se troca jogadores, se muda, né? Até porque tem um elenco bastante qualificado no banco. O elenco do Palmeiras hoje, o melhor elenco do futebol brasileiro. A mídia, né, mesmo já falou isso, né? Não são só os palmeirenses. Sem sombra de dúvida, né? O Palmeiras está confiante. Líder do Brasileirão, líder no grupo geral, líder da Libertadores no geral, líder do seu grupo. Então, sem sombra de dúvida, é para o torcedor palmeirense ficar feliz, ficar esperançoso. Tem jogos difíceis pela frente, né? Cruzeiro, Flamengo, né? Bragantino, mas eu acho que o Palmeiras está no caminho certo, né? Vamos acompanhar o vídeo, crédito do vídeo Band Esporte, link na descrição, final do vídeo deixa a minha opinião. Vamos lá. Em uma só voz. Campeão! Campeão! Não adianta fugir, não, das responsabilidades. Entendeu? É isso. Palmeiras, com time misto, reserva, sei lá o quê, venceu 2-0 o Bolívar, já tem a melhor campanha, caminha para o tetracampeonato e também para a conquista do Mundial. Embora tenha Palmeiras falando, não pode, é sonho. Não, é mais que sonho, vamos falar a verdade. Palmeiras com um timaço. Projeto mundial. Então vamos falar sobre tudo isso. O Corinthians ganhou também ficou numa situação um pouco melhor, pelo menos para ficar na repescagem da Sul-Americana. E nesse fim de semana tem rodada do Campeonato Brasileiro. Já palpitamos, né, sobre a rodada, mas rodada bem importante do Campeonato Brasileiro. Estou aqui ao lado de Rodrigo Vessoni, Arnaldo e Massini. O Rodrigo Vessoni está na Neoquímica Arena, porque lá hoje vai ter o anúncio de alguns diretores, porque afinal o Palmeiras está sobrando, mas com folga. Agora o River Plate está aparecendo aí, mas de resto, vamos combinar. Por que o Palmeiras é uma coisa meio que da alma palmeirense e tal? Não, porque palmeirense não é burro, né? O ano está começando agora e nós vamos ter no meio do ano. Sim, mas o ano fiscal vai mudar muito, cara. O Flamengo vai meter jogador a rodo, o Cruzeiro pode contratar também. Mata-mata é outra história. Tudo bem, campeonato de regularidade, como é o Campeonato Brasileiro, o Palmeiras vai brigar sim até o final, sem problemas. Eu não tenho medo de admitir favoritismo, não. O Palmeiras é favorito, tá indo bem, né? Fez uma boa mudança no elenco, né? Se você imaginar que 2021 para cá, depois do título da Libertadores, só tem 5 jogadores daquele elenco, mudou muito. O treinador permanece, a comissão permanece, o trabalho segue sendo feito, né? Agora, não dá para prever. Prever o quê? O que vocês querem que eu preveja? Que Palmeiras e Flamengo nas oitavas da Libertadores, Palmeiras passa fácil? Não passa, você vai ver o jogo logo, logo. Né? Vai ter Palmeiras e Red Bull, Palmeiras e Ceará, Palmeiras e Flamengo e Palmeiras e Cruzeiro. Palmeiras vai enfrentar o G2, G3 e o G4 na sequência, tá bom? Então não dá para dizer que, meu Deus do céu, nossa, vai ganhar. O ano não acaba agora, o ano acaba dia 22 de dezembro, né? E não dá para a gente fazer esse tipo de previsão. Não dá, simplesmente não dá, porque o futebol brasileiro vai ter uma janela agora no meio do ano. A gente não sabe como o Palmeiras vai voltar do Mundial, né? Se vai voltar com moral, se vai voltar desmoralizado, como que vai ser o segundo semestre. Tem time interessado no Giai, no Richard Rios, no Piquerez. Cara, se fosse uma coisa estática, você pega o futebol, congela, põe no congelador, tira dia 22 de dezembro, tá lá o gelinho, pronto, dá para entender. Agora, o resto é conversa de rival, né? Vai, Palmeiras, isso, aquilo, nossa, o Abel vai embora, tem que ir embora. É isso aí, é o que eu tenho para dizer para vocês. Não dá para ter esse tipo de situação sendo minimamente, mas sim, bem mínimo mesmo, racional, e dizer que vai dar certo. Não dá, não tem garantia de nada.
Não, Posto isso, campeão. Agora falando sério, claro que não dá para prever, ninguém sabe o que vai acontecer. Ele tá certo, tá certíssimo. Mas a gente pode dizer, Arnaldo, que, como você vem dizendo, é com alguma folga o time mais consistente do Brasil, não perde, na Libertadores está deitando, no Brasileiro está deitando, e é isso. E investiu, inclusive, para isso. Bom, eu acho que tem, em 2025, algumas coisas diferentes em relação às outras passadas nesse comando do Abel. Depois o Massa vai trazer até uma coisa interessante que ele falava conosco antes do G4 entrar no ar, sobre Abel, salários de técnico, Ancelotti, para ver como é consistente o trabalho e a situação do Abel no Palmeiras. As coisas conversam, né? Essa solidez, Tironi, que você descreve, é uma marca, talvez, do trabalho do Abel e do Palmeiras desde o início. Para mim, o que tem diferente desse ano? O Palmeiras tem o melhor elenco do futebol sul-americano. Investiu para isso. Dessa vez não é o Flamengo, não é o Botafogo e não é o River, que talvez sejam os maiores desafiadores do Palmeiras na Copa Libertadores. E também estarão no Mundial, os três, né? Essas questões que o Massa falou sobre o Palmeiras no Mundial impactam também o Flamengo, o Botafogo e o River Plate, que começou a jogar o fino da bola. Ontem meteu 6-2 no Del Valle. Eu vi o jogo paralelamente ao do Flamengo. Chegou a estar 2-1 pro Del Valle. Depois o River... Até o Galopo tá jogando pra caramba, pra você ter uma ideia, hein? O River tá jogando bem e vencendo. E também avançou no Campeonato Argentino. Mas vai parar pro mundo, vai jogar o Mundial também. Desses todos, vamos pegar esses 4, que eu considero os times mais fortes da América do Sul. Palmeiras, Flamengo, Botafogo, River Plate. Por conta do dinheiro, da diferença de investimento que eles têm em relação aos seus rivais nos seus países. A minha impressão, Massa pode me corrigir, é que Palmeiras e o River chegaram, eles investiram para a temporada toda e no meio do ano, na janela, é uma ou outra coisa, se tiver alguma baixa, e olhe lá. Com preocupação de mais perdas, caso do Estevão no Palmeiras, e de alguns jogadores que o River costuma perder na janela europeia do meio do ano. A reposição do Estevão já chegou, o Facundo. Exato. Não tem mais. Agora, se perder o jogador, vai repor. Fora isso, não vai mexer. O elenco, desculpa, Arnaldo, me interromper você, mas o elenco para julho é esse sem o Estevão. Isso. Tá? Exato. Para Botafogo e Flamengo, o Botafogo nem classificado tá, né? No mata-mata. Eu não estou colocando o Botafogo na briga pelo brasileiro, estou falando da Libertadores, que é o atual campeão. E que pode, na janela do meio do ano, fazer o que fez no ano passado, de repente. Ou pode não fazer nada. Ou pode quebrar. Ou pode o Textor vender. Mas pode fazer uma janela como a do ano passado, contratando 2 ou 3 titulares esta classe para mudar o patamar do time. E o Flamengo, pelo visto, vai fazer uma janela de ajuste, mas de ajuste graúdo. Então, eu estou colocando os 4 em perspectiva para, acho que, referendar o que o Massa está falando. A temporada para os principais clubes, para os mais poderosos financeiramente, que vão estar disputando todas as competições, ela começa, na verdade, depois do Mundial. Né? Mata-mata da Liberta, o segundo terço do Brasileirão, o mata-mata da Copa do Brasil, e assim vamos, né? Mas eu acho que até agora, né, até esse momento, se você comparar esses 4 que eu citei, na briga pela Libertadores e tudo mais, primeiro, o Palmeiras é o que garantiu a melhor campanha, é o que tem o melhor elenco, na minha visão, e é o que tem maior potencial de crescimento. Porque eu acho que o time ainda não atingiu nem 70% do que pode jogar, né? Então, eu acho que é o favorito atual, né? Mas não é uma garantia as conquistas dos torneios principais e tudo mais. Acho que tem. E aí, né, se a gente quiser trazer a discussão para outros pretendentes, que são poucos, no Brasil,
não na Libertadores, mas no Brasil, talvez o Cruzeiro seja um time que já tem uma boa largada, não está mais na Sul-Americana, tem capacidade de investimento e pode sim, na janela, ser um intruso na disputa pelo título brasileiro. Fora isso, meu velho, eu acho que está muito... Não tem muita surpresa para conquistar os títulos principais da temporada no futebol sul-americano. Ô, Vessa, ontem o Palmeiras, no seu método não temos titulares, entrou com vários jogadores diferentes ali, mas quando você olha, fala, não, isso aqui acho que é o titular. Daí você fala, não é não, porque o Veiga não tá, não é porque não sei quem tá. Mas é como se fosse. E acho que essa é a grande coisa desse Palmeiras, um time muito igual e muito bom, né? Muito igual e muito bom em alto nível. E de quebra, ele vai lá, joga um jogo... e pode dar uma folguinha aí na última rodada, pode pensar também com calma na Copa do Brasil. Para mim, o Palmeiras é forte candidato, né? Apesar de ter um grande elenco, né? Inclusive vai poupar, mas mesmo assim, pessoal, tem condições de ganhar Libertadores e Copa do Brasil e Brasileirão. Pode anotar aí. Ou seja, caminhando em velocidade tranquila. Ouvindo vocês falarem, eu lembrei dos caras que, para quem exagerou, né? Quem achava que a torcida do Corinthians exagerou de ganhar o Paulista em cima desse Palmeiras, eu sei que ainda o Palmeiras agora é mais consolidado, tem jogadores recuperados. Eu sei que tinha certa dificuldade, mas esse é o cenário que você conseguiu ganhar dentro do Allianz Parque e depois se virar em casa. Então foi realmente um título muito grande, porque ganhar deste Palmeiras numa melhor de dois não vai ser tarefa fácil. Isto colocado, só esse adendinho pequenininho, nada a ver. Outro Palmeiras aí, né? Bem engatinhando ainda. Outro, mas tudo bem. Não, ok, tá mais forte agora, com outros jogadores e mais reforçado. E esse aqui tá. O Palmeiras, com uma rodada de antecedência, já é a melhor equipe da fase de grupos. Uma rodada de antecedência. Ninguém pode mais fazer a pontuação do Palmeiras. De novo, é primeiro colocado do grupo, que já acontece desde 2018. Então, realmente, e várias dessas competições, ele termina também como o melhor de toda a fase de grupos. Ontem foi um negócio muito emblemático, assim. Um gol aos 7, um aos 11, acabou o jogo. O jogo durou 11 minutos. E eu brinquei ontem, eu não brinquei, não é que eu brinquei, mas eu meti o 6-0, porque se você fez 2 gols em 11 minutos, sabe por que não fez no 6? Porque é o que o Arnaldo falou. Quando eu falei o 6-0, o Arnaldo fez aquela observação. Mas os times do Abel não fazem esse tipo de coisa. E ele tem razão. Porque num cenário normal, num time que ficaria em cima, que se desgastaria para fazer gols e gols e gols, teria sido 6-0. Se em 11 minutos você fez 2, por que você não pode fazer em mais 79 minutos? Você não poderia fazer mais 4? Claro que poderia. É que o Palmeiras parou. E detalhe, parou ainda cuidando do seu principal jogador. O Palmeiras cuidou do Estevão ontem e conseguiu ter uma vitória deste naipe e com essa tranquilidade. Então, 15 pontos, em 15 já é a melhor da fase de grupos, decide todos os jogos na sua casa, em todos os mata-matas, a não ser a final, que seria jogo único. E para fechar, uma coisa que eu tenho certeza de falar: o Palmeiras de 25, ele é mais forte do que o Palmeiras bicampeão 2021. Vai dar título? Não sei. Tem muita coisa para acontecer, mas ele hoje, se você pegar o time de 20 e 21, esse time, esse elenco, para mim é muito mais forte do que o time bicampeão. Eu também acho, eu concordo com o Vessa. Para vocês terem uma ideia do elenco que esteve em campo ontem: o Everton, Marcos Rocha, o Felipe Anderson e o Mike, só 4 jogadores acima dos 30 anos.
tá? Do elenco todo, inclusive quem estava no banco. E o Lomba, que é o goleiro reserva, você pode contar 5, porque do mais, olha, todos com menos de 30 anos e ainda muitos moleques. O Luigi jogou ontem, o Benedetti voltou para ser relacionado, né? O Alan foi pro banco de reservas. Enfim, de fato tem que dar mérito à gestão do Palmeiras, que soube mudar, soube fazer as contratações. É um time linear, muito forte fisicamente e que está vivendo o seu melhor momento neste ano, até agora, no dia 16 de maio. Vamos ver o que vem pela frente, não dá para prever, sinceramente. Uma das coisas que só rapidinho, uma das coisas que eu mais gostava quando eu era adolescente e tal, sei lá, ia jogar Corinthians e Marília, Palmeiras e Noroeste. Aí eu olhava no jornal, no jogo, na véspera, quem eram os pendurados do Palmeiras para saber se ia tomar o terceiro para jogar contra o Corinthians, para não jogar contra o Corinthians. Sim. Esse Palmeiras, ele tira essa graça. Ah, beleza, o Maurício não vai jogar, tá bom, aí joga o Veiga. Ah, o Estevão não vai jogar, e joga não sei quem. Ele acabou com esse tipo de graça, essa coisa que você às vezes torcia para um terceiro amarelo, quando ele ia te enfrentar, nem isso tem mais graça. E tá vendo? E o Massa fala, não podemos falar, não sabemos do futuro. Não, do futuro não sabemos, a gente pode imaginar que essa turma aí não vai passar em branco, então, o Palmeiras. Não vai ganhar nada, não vai ganhar nem o estadual, e vai chegar no fim do ano, vai estar numa horrível. O Abel não quis falar sobre renovação, o Massa. Ele foi perguntado de novo, ficou nervoso que perguntaram para ele sobre renovação, mas você vem dizendo, né? Tá meio encaminhado. E aí você tem uns dados sobre salários que são interessantes, né? De técnico de seleção, o Abel ganha mais que todo mundo. Por que o cara vai embora? Ele vai renovar Só que eu fiz uma outra leitura dessa resposta que você fala que ele não quis falar. Quando ele faz a brincadeira, é verdade? Meu empresário tá aqui? O que será que ele veio fazer aqui, não sei o quê? Eu fiz uma outra leitura do tipo, é isso que vocês estão pensando, ele veio aqui para isso mesmo, só que eu não vou falar. Eu fiz ao contrário a leitura, ele quase que para mim me confirma que ele vai renovar o contrato e que o cara veio aqui para pôr eu ia falar o preto no branco, no caso do Palmeiras não é muito legal. Diga, Massa. Não, vamos lá, é que hoje no Finanças do Esporte, lá no UOL, a gente fez um programa falando do dinheiro da CBF, de onde vem, e a turma ampliou para análise dos treinadores, né? Comparando o salário do Ancelotti com os treinadores do mundo. Então, treinador, eu até publiquei aqui no chat, não sei se foi inteiro, teria que fazer uma arte, enfim, mas vamos lá. Treinadores mais caros nos clubes. O Diego Simeone ganha 15 milhões e 800 mil reais por mês, o Guardiola 12,6. Isso é salário por mês. Não se sabe se tem bônus. O Guardiola queimou a careca, mais $1.000, não sei. O que dá cada país tem os descontos também. Cada país tem uma legislação que desconta. Isso é outra coisa, né? Exatamente. Pois na Inglaterra, na Espanha e na Inglaterra, o fisco é maior, né? Então, o Arteta do Arsenal ganha 9,5 milhões por mês. Então, quais são os treinadores mais bem pagos no Brasil hoje? Além do Ancelotti, o Abel Ferreira, que ganha 2,7 milhões por mês, de reais, tá bom? Agora, vamos comparar isso com seleções. O Abel perde do Ancelotti, evidentemente, que vai ganhar 5 milhões, já está ganhando, já está rodando o reloginho dele. O Tuchel, que é o treinador da Inglaterra, ganha 3,175 milhões de reais. O Pochettino, 2,820. O Julian, da Alemanha, 2,520. E a partir daí, amigo, Portugal, França, Holanda, são números bem abaixo do que o Abel ganha. O Ronald Koeman, da Holanda, Koeman, né? Assim que fala, Koeman, ele ganha 1.575 mil reais. Pô, o Memphis ganha 3 vezes o que ele ganha, pô. Exatamente. O treinador da Itália, o treinador da Argentina ganha 1.222 mil reais por mês. Turquia, Suíça. Então, olhando para esse cenário, né, ou o Abel vai para um lugar que possa pagar mais de 2,5, pelo que a gente está vendo, só clube, e clube de ponta, seleção ele não vai. Ponto final.
né? A respeito do Hugo Cajuda. O Hugo Cajuda, empresário dele, estava aqui, conforme noticiou o nosso palestra há muito tempo, as conversas de renovação. Vocês acham que o empresário sai lá de Portugal, da Europa e tal, vem aqui falar oi? É óbvio que elas estão conversando, que as coisas estão caminhando. Existem divergências. Quais são? A Leila quer que ele assine antes do Mundial. Ele quer esperar o Mundial para ver se, né? O que Essa é a pergunta. acontece? Por que ele quer esperar o Mundial? Talvez ele queira uma valorização, talvez ele queira colocar mais isso no papel, né? É verdade. Se o cara chegar assim, vamos renovar agora, eu sou o campeão do mundo. Aí vamos combinar que ele tá valendo mais, né? Não, tô falando sério. Não, campeão do mundo também. Vai. Eu cheguei e fiz uma campanha legal no Mundial. O cara senta de outro jeito, né? É ótimo, claro, é um direito dele. E a outra coisa é que existe desgaste para quem fica 5 anos no comando técnico de um time. Ainda mais aqui, que tem jogo dia sim, dia não, e tem essa parte meio virulenta das redes sociais, é Pardabel é burro, não gosta da base. Essas coisas que a gente ouve, lê e percebe, né? Tem que mandar ele embora, Abel tá cansado, essas coisas que a gente percebe quando a bola não entra, o resultado não vem. E se acontecer domingo, perder do Red Bull, vai vir também. Tá pensando no Mundial, não tá pensando no Campeonato Brasileiro. Enfim, faz parte, né? Faz parte. Que seria uma renovação até 26, que é a minha aposta, com algum gatilho para 27. Então, é o que tem para hoje. Agora, jornalistas responsáveis como nós, a gente não pode antecipar. Pois é, nação palmeirense, né? A mídia discutindo, né, a boa atuação que o Palmeiras teve. Sem sombra de dúvida. O Palmeiras hoje tem um dos melhores, eu me atrevo a dizer que tem o melhor elenco do futebol brasileiro. Mas eu acho que tem que ter o pé no chão, né? Tem que ter pé no chão. Abel Ferreira é um cara super inteligente, ele sabe que sempre vai tranquilizar, vai deixar o torcedor. O torcedor tá eufórico é uma coisa, agora jogadores não pode, né? Jogou bem, apesar que tirou o pé, né? Vamos ser realistas, né? E tem que tirar pé, pessoal. O Palmeiras jogou ali 30 minutos, né? Na Vera, né? O Palmeiras fez 2-0 e já foi tirando o pé, faz parte, né? Até porque são várias competições pela frente. O Palmeiras não pode se desgastar. Eu sei que muitos vão dizer, mas o elenco que você está dizendo que é qualificado? Não, sem sombra de dúvida. O elenco é qualificado, né? Não joga um, joga outro, né? Do mesmo nível. Mas eu acho que tem que ter o pé no freio, né? A temporada é longa. Tem alguns jogos decisivos pela frente. Bragantino, Flamengo, Cruzeiro, né? Pelo Campeonato Brasileiro. Ainda tem a última rodada da Libertadores, né? Até a viagem para o Mundial. Mas, para mim, é como a mídia está dizendo aí, né? Se a gente pode apontar um favorito, é o Palmeiras em todas as competições. Se tem um time hoje que é mais constante nas suas atuações, é o Palmeiras, né? Então, tem que esperar para ver. Por que eu digo isso? Porque a gente sabe que oitava de final é complicada, né? Tudo pode mudar até lá. Até porque só vai ser depois de um Mundial de Clube, né? Mundial esse que também o Palmeiras precisa fazer uma boa campanha. Então o torcedor vai esperar, né? Ver como é que o Palmeiras vai retornar desse Mundial. Mas a expectativa é que mantenha o mesmo futebol, né, pessoal? Sobre Abel Ferreira, claramente, pessoal, ele vai renovar com o Palmeiras, né? Vocês viram aí, né? É um dos treinadores mais bem pagos do mundo. Então, o cara vai estar ganhando 2.700. Com certeza ele vai fechar a casa dos 3 milhões, né? Com certeza vai ter negociação, né? Até porque, como a mídia já falou, muito tempo ele aqui no futebol brasileiro. Vai chegar para lá, ele vai pedir seus 3 milhões, né? E sem sombra de dúvida vale, né? Por causa de 300 milhões, Palmeiras não vai deixar de ficar sem Abel Ferreira, né? Eu acho que tem que renovar, até por 3 milhões vale a pena. É um treinador que se identificou com o Palmeiras, né? Podemos dizer também que ele se identificou com o clube, com os torcedores, né? Mas também temos que ser realistas, né? E Abel acho que tem que ser grato, né? Uma coisa era Abel antes do Palmeiras e uma coisa é Abel depois do Palmeiras, né? Abel Ferreira é um grande treinador, sem sombra de dúvida, mas ele não era... Ninguém conhecia Abel Ferreira, pessoal. Ninguém conhecia, né? Para mim, ele vai renovar até o final de 2027.
Não vai ser só 2026, né? E tanto é bom para Abel como é bom para o Palmeiras. Para mim vai ser bom para os dois, né? A gente espera finalize esses 3 jogos jogando bem. A gente sabe que quando tá jogando bem tá mais próximo da vitória. Vá para o Mundial, né? Quem sabe ali umas quartas, uma semi. Já saía com moral de lá, né? Então, sem sombra de dúvida, o Palmeiras voltando nessas condições vai ser favorito a ganhar tudo. Abel Ferreira, para mim, vai renovar até o final de 2027. E quem ganha com isso é o Palmeiras, né? O torcedor, e a gente espera que venha muitos e muitos títulos, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, né? Se inscreva no canal Porco News e até a próxima, pessoal.